Olá, jogador! Hoje vamos analisar a partida entre Vietnã com as peças brancas e M. Carlsen com as peças pretas. I4. I5. Cavalo F3. Cavalo C6. Bispo B5. Cavalo F6. Roque curto. Cavalo captura em I4. D4. Cavalo D6. Bispo captura em C6. D. Captura em C6. D. Captura em I5. Cavalo F5. Dama captura em D8 cheque. Rei captura em D8. H3. Bispo D7. Torre D1. Bispo I7. Cavalo C3. Rei C8. Bispo G5. H6. Bispo captura em I7. Cavalo captura em I7. Torre D2. C5. Torre de A, D1. Bispo I6. Cavalo I1. Cavalo G6. Cavalo D3. B6. Cavalo I2. Bispo captura em A2. B3. C4. Cavalo de D, C1. C. Captura em D3. C. Captura em D3. Bispo B1. F4. Rei B7. Cavalo C3. Bispo F5. G4. Bispo C8. Cavalo D3. H5. F5. Cavalo I7. Cavalo B5. Esse lance foi impreciso, o melhor lance era a torre C1. H. Captura em G4. Esse lance devolve parte da vantagem, o melhor lance era 6. H. Captura em G4. A avaliação passou a ser de menos 1.2, esse lance foi um erro, o melhor lance era a torre C2. Torre H4. Cavalo F2. Cavalo C6. Torre C2. A5. Torre C4. G6. Torre de D, C1. Bispo D7. I6. F. Captura em I6. F. Captura em I6. Bispo I8. Cavalo I4. Torre captura em G4 cheque. Rei F2. Torre F4 cheque. Rei I3. Torre F8. Cavalo D4. Cavalo captura em D4. Torre captura em C7 cheque. Rei A6. Rei captura em D4. Torre D8 cheque. Rei C3. Torre F3 cheque. Rei B2. Torre I3. Torre C8. Torre de D, D3. Torre A8 cheque. Rei B7. Torre captura em I8. Torre captura em I4. I7. Torre G3. Torre C3. Torre 2 cheque. Torre C2. Torre de I, I3. Rei A2. G5. Torre D2. Torre 5. Torre D7 cheque. Rei C6. Torre de I, D8. Torre de G, I3. Torre D6 cheque. Rei B7. Torre de 8, D7 cheque. Rei A6. Torre D5. Torre 2 cheque. Rei A3. Torre 6. Torre D8. G4. Torre G5. Torre captura em I7. Torre A8 cheque. Rei B7. Torre de A, G8. A4. Torre captura em G4. A. Captura em D3. Torre de 8, G7. Rei A6. Torre captura em I7.
Torre captura em E7. Rei captura em B3. A partida terminou empatada. Muito obrigado por assistir. Não esqueça de se inscrever e deixar suas sugestões.